Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Glória a Deus. Palavra de Deus para nossa meditação, nos diz o texto sagrado em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Eu vou repetir a primeira parte do versículo que diz: pelo que sinto prazer. Aí ele vai falando das injúrias, das perseguições, das angústias, tal. E no finalzinho, porque quando estou fraco, então sou forte. Meus queridos e amados irmãos, essa história fala de uma experiência tremenda do apóstolo Paulo com Deus. O apóstolo Paulo, nesse contexto, ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele teve uma experiência sobrenatural. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo foi aquele homem que perseguiu os cristãos, participou ativamente da morte de alguns deles, foi omisso, era um carrasco. E ali, no caminho de Damasco, a Bíblia nos diz que ele teve uma visão, uma luz muito forte, e a partir dali começou uma jornada espiritual. Um homem que perseguia o Evangelho, a partir dessa experiência espiritual, a primeira de Paulo, ele passou agora a ser um grande expoente na fé, um grande incentivador, um grande protetor da fé evangélica. Tá certo. Paulo agora ele é perseguido, ele implanta muitas congregações por onde passa, é alvo das autoridades. E nesse contexto que nós lemos aqui, Paulo ele tinha acabado de ter mais uma grande experiência espiritual. Como falei, ele não sabe se foi no corpo, se foi fora do corpo. Ele foi até, passou o primeiro, o segundo céu, o terceiro céu. E toda vez que Paulo ele ia contar isso, faltava palavras. Em algum momento ele vai dizer até que não era conveniente falar. Porque aqueles que não tiveram tal experiência não iriam compreender. Ora, a ideia de não falar é porque faltava palavras, e eu imagino que Paulo, quando ia começar a falar, ele começava a falar em línguas estranhas, começava a se emocionar, mesmo sendo um homem culto, faltava palavra para expressar aquilo, e ao mesmo tempo ele via que não era conveniente falar aos homens essa tal experiência de estar lá no terceiro céu. Pois bem, diante disso, ele é tentado agora a se gloriar. Dizer, olha, eu tive essa experiência e vocês não tiveram. O apóstolo Paulo, ele foi um homem tão ativo na obra de Deus que ele disse, até se eu tivesse aqui contando os meus feitos, eu não seria injusto. Ele estava fazendo uma espécie de defesa do seu trabalho na obra do Senhor. Trabalhos verdadeiros, concretos, mas ele disse, não, eu não vou me gloriar. E aí ele acrescenta dizendo que ele não irá se gloriar dessas experiências espirituais porque Deus
permitiu na sua vida um espinho na carne. E aí, esse espinho na carne, a gente não precisa nem querer se aprofundar no que é, porque, na verdade, ninguém sabe exatamente o que seria esse tal espinho na carne. O fato é que ele diz que era um mensageiro de Satanás que lhes bofeteava. A gente tira uma conclusão clara de que era um sofrimento, uma pressão. Era algo que Paulo dava qualquer coisa para se ver livre deste negócio. Aleluia! 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 Meu amado irmão, enquanto eu prego essa palavra, eu consigo enxergar de forma muito clara Deus encurralando o inimigo das nossas almas através do poder que há nessas palavras. Eu vejo Deus abrindo visão. Eu vejo Deus renovando promessas. Eu vejo Deus trazendo vida a alguém que já estava morto faz muito tempo. Enquanto eu falo essas palavras, eu vejo pessoas dizendo, eu vou me levantar. Eu vejo pessoas dizendo, Pastor Júnior, eu vou esperar Deus se manifestar. Pastor Júnior, eu não vou agir pelos instintos, eu não vou agir pela minha dor. Aleluia, glória a Deus. Ali estava um homem com um sofrimento crônico, o tal do espinho na carne. Espinho na carne. Ele era esbofeteado por um mensageiro de Satanás. É isso que a gente tem de forma bem clara no capítulo 12. Exatamente o que é, eu não sei. Mas isso levou o apóstolo Paulo a orar a Deus por 3 vezes, pedindo que Deus tirasse esse negócio da vida dele. Certamente há algumas coisas na sua vida que você daria tudo para se ver livre. Daria tudo para chegar num ponto final e dizer, Pastor Júnior, acabou essa história, acabou esse processo. Agora o resultado é esse. É bem possível que você tenha algumas coisas na sua vida que você pagaria caro para se ver livre. Talvez há um mensageiro de Satanás lhes bofeteando. Talvez é uma perseguição. Talvez é uma angústia. Talvez é uma enfermidade. Sei. Talvez é a vergonha de ter que administrar uma família falida, destruída, com muitas dores, com muitos problemas. Talvez é você ver uma pessoa que você ama tanto, 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 presa. E até você diz assim, Pastor Júnior é uma pessoa tão boa, pastor. Isso me traz tanta angústia, porque essa pessoa está aprisionada. E você daria qualquer coisa que estivesse ao seu alcance para você ver essa situação concluída, vencida. Isso pode ser um espinho. E você ora, como o apóstolo Paulo. E aqui, eu imagino que o apóstolo Paulo, ele na oração dele, já que ele daria qualquer coisa para se ver livre desse espinho na carne, ele com Deus, ele pedia a Deus e ele certamente
nessa oração ele falava o que ele viu nas mansões celestiais, que ele não contava para ninguém, não tinha palavras, mas naquele clamor, até porque era um pedido de socorro a Deus, certamente ele estava lá, Deus, diante do que eu vi, me livra desse espinho. Pediu a primeira vez, a resposta de Deus foi um silêncio. O silêncio. Silêncio. Deus respondeu assim, ó. Segunda vez. Silêncio. Paulo, ele não desistiu, até porque não dá para a gente fazer uma parceria com tamanho sofrimento. Não dá para a gente fazer uma parceria, não dá para a gente se casar com um negócio desse. Paulo vai para a terceira vez e pede a Deus, Deus, tira esse espinho da minha carne. Está lá no capítulo 12 de 2 Coríntios. E o que é que Deus diz a ele? A minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Versículo 9, disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Diante desta palavra, na autoridade do nome de Jesus, nós desfazemos toda e qualquer intenção do mal que está dizendo assim, a fraqueza é minha. Está dando titularidade à fraqueza para lhe diminuir, para lhe entristecer, para lhe enlouquecer, para você pedir a morte. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu estou dizendo que eu repreendo em nome de Jesus. Há uma mudança de mente, há uma mudança de comportamento, há uma visão superior sendo lhe entregue agora, porque Deus está dizendo, meu filho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa. É como se Deus dissesse assim, é você bem fraquinho mesmo que eu trabalho, é você bem fraquinho mesmo que eu abro porta, é você bem fraquinho mesmo que você vai vencer aquilo que você diz que jamais venceria. Aleluia! A graça de Deus manifesta na sua vida. A graça de Deus é real na sua vida. A graça de Deus é o remédio necessário para você passar por este deserto. Será que você pode colocar a mão no coração e dizer comigo? A graça de Deus me basta. A graça de Deus me basta. A graça de Deus me basta. Me basta. Me basta. E esse grito seu, ele se faz verdadeiro quando você coloca mais energia para buscar a graça de Deus do que para resolver o problema em si. Essas palavras têm efeito no mundo espiritual quando você decide a colocar mais empenho em se aproximar de Deus e viver a realidade de Deus para você, do que para resolver o problema em si. Eu só não posso viver sem Deus. Eu só não posso viver sem Deus, Pastor Júnior. Eu só não posso viver mergulhado nesta amargura, sem compreender o amanhã de Deus, sem esperar ou sem esperança que algo vai acontecer da parte de Deus. Eu não aceito isso. É Deus dizendo, a minha graça te basta. A partir deste momento, Paulo começa a falar pela fé, a se mover pela fé, a avançar pela fé, a enfrentar os seus problemas pela fé.
Eu não posso perder para a minha incredulidade. Eu não posso perder para a minha vaidade. Eu não posso perder para a minha arrogância. Eu vou pelo caminho da humildade. Eu vou, pastor Júnior, pelo caminho do perdão. É aí que a graça de Deus se manifesta na sua vida. A graça de Deus, ela é inesgotável. A graça de Deus é favor após favor. É o bem de Deus sendo derramado na sua vida de forma inesgotável. Você já ouviu falar na palavra misericórdia? Pois bem, a graça de Deus se aproxima muito da misericórdia dele. Misericórdia é excesso de bondade. Deus está abrindo os nossos olhos para que nós percebamos que Ele está nos cercando de bondade, não de muita bondade. Aleluia! Aleluia! Eu já vejo pelos olhos da fé o inimigo com a boca fechada. Aleluia! Deus quebrando os dentes do inimigo. Porque eu estou dizendo pela fé. Eu só não posso viver sem a bondade de Deus. Eu só não posso estar gastando mais energia em resolver esse negócio do que em buscar ao meu Deus. Pastor Júnior, eu vou me levantar e eu vou cuidar mais das coisas de Deus, porque não adianta, pastor. É até uma questão de inteligência. Eu já fiz, já bati em todas as portas, já fui para um lado, já fui para o outro. Esse negócio não se resolve mesmo, pastor. Então eu vou confiar todas as minhas ansiedades ao Senhor e vou buscar a dizer, como o apóstolo Paulo disse, versículo 10, Paulo, ele se convence de que realmente a graça de Deus é o bastante, que ele não pode gastar mais energia para resolver as coisas, os problemas, as pressões, do que buscar a graça de Deus. E aí ele diz, essa passagem bíblica que parece ser loucura. Não dá, ou a gente mergulha no oceano da fé, ou se submete a Deus pela fé, ou não tem nada feito. E aí ele diz assim, ó: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Ele fala de fraqueza, ninguém quer ter fraqueza, mas ele diz que se alegra. Ele encontra impulso espiritual para estar satisfeito. Injúrias, necessidade, perseguição, tudo bem. A gente fica, né? Ninguém gosta de ser perseguido, ninguém gosta de ser injuriado. Mas o que me chama a atenção aqui é ele dizer que se sente feliz nas angústias. Essa palavra angústia, se você for olhar ela lá no original, a ideia de angústia aqui é uma surra na alma. A ideia aqui também é um barquinho sendo apertado de um lado para o outro, ou sendo apertado através do vento forte e das águas bravias do mar. O que é um barco para um mar agitado? Fica para lá e para cá, recebendo pressão, recebendo aperto, violência de todos os lados. A ideia de angústia é essa. E quantas pessoas estão agora me ouvindo, me assistindo, que estão em plena angústia? Estão sentindo dificuldade de respirar porque o aperto não é no corpo, é na alma, está lá dentro. O coração está apertado. Se sente
fragilizado a cada momento que se passa, pastor Júnior, eu me sinto mais fraca, mais fraco. Eu estou a ponto de desabar. Sabe o que é esgotamento, pastor Júnior? Eu estou esgotado. Isso é angústia. Esgotado. Há quem diga que a angústia ela é fruto do nada. Enquanto a tristeza você consegue identificar, eu estou triste por algo ou por alguém, ou por causa de algo, ou por causa de alguém, a tristeza. A tristeza parece que a gente consegue mapear ela, mas a angústia ela está tão ligada às coisas espirituais. Ela está tão ligada ao mundo espiritual e à conexão da nossa alma com o mundo espiritual, que um filósofo disse que a angústia ela é ou ela vem do nada. Fica difícil, né? Do nada. Realmente você encontra alguns sinais, alguns caminhos, mas lá está aquele poço de sentimentos desconexos. Lá está o seu barquinho sendo apanhado toda hora. Lá está o chicote dos problemas, das preocupações toda hora, lapeando a sua alma. Como é que o cabo vai dizer que sente... Eu tô lendo isso mesmo ou não? Como é que o cabo vai dizer que sente prazer num negócio desse? Pelo que sinto prazer nas angústias. É isso, Paulo? Explique aqui pra gente. Paulo está dizendo exatamente isso. Eu quero lhe dizer uma coisa. É hora de você se envolver mais com as coisas espirituais. Senão você não escapa, não. Jesus falou no capítulo 6 que nós temos armas poderosíssimas contra a ansiedade, que se aproxima muito dessa angústia, né? E essas armas é você praticar, colocar em prática obras de amor, de caridade. Toda vez que você se sentir mergulhado na angústia, você precisa fazer uma ação. Uma vez colocaram uma enquete nas redes sociais dizendo assim: você, enquanto cristão, o que é que deve fazer quando vê um pedinte, um mendigo? O que é que você faz? A maioria da resposta foi orar, 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 orar. Obras de caridade não é apenas orar. Vamos parar com essa falsidade. Orar, 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 não. É hora de você vencer essa angústia em fazer, se importar. Se importar. Se importar. O problema da gente, irmãos, é que a gente bloqueia a nossa sensibilidade diante da maldade dos homens. A gente se recua. Pastor, tem aproveitador, tem preguiçoso, tem gente safada, tem tudo. Concordo com você. Mas isso não vai excluir o que Deus disse. Deus disse na palavra dele que a gente tinha que fazer e dar esmolas. Ajudar o necessitado. Eu vou fazer o quê? Mas pastor, olhe, tenha suas cautelas, tenha seus filtros. Agora, você não tem outra forma de você vencer essa angústia e se alegrar e gozar da graça de Deus, que é o remédio para resolver todo e qualquer problema, porque mesmo que o problema exista, você está numa prateleira superior, você está num nível superior de renovação de mente, e esse negócio já não te mata como está te matando. Através de quê? De caridades. Jesus falou da caridade. Procure uma obra social séria. Pastor, não tenho tempo, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite. Procure uma obra social séria para você ajudar. Isso é caridade também. Procure saber na sua igreja, com aquele irmão que está mais dentro da igreja, que conhece mais a necessidade do povo. Ô irmão, olha, eu tenho uma roupa em casa.
Dá para usar ainda. A senhora conhece? Meu marido já não usa mais essa camisa, esse paletó está apertado nele, já está um pouquinho desgastado, ele está lá. Ô irmã, uma dirigente lá, a senhora conhece algum irmãozinho? Dá uma peça de roupa. Vê aquele irmãozinho esforçado na igreja, está com um paletó surrado, já você vê que é um homem trabalhador, um homem de Deus. Procura fazer isso. Procura saber do seu pastor. Está precisando ajudar lá na tinta da igreja. Alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa, meu irmão. Senão, você vai ser um poço de amargura. E a amargura sem graça de Deus é naufrágio. É se acabar tudo. Você entende isso? Amargura, angústia, perseguição sem a graça de Deus é enlouquecer. Já está marcado o dia para se acabar tudo. O castelo vai ser brum, se acabou. Então você precisa vencer esses sentimentos através de obras de caridade. Não só isso, mas também da oração e do jejum. Jesus falou essas 3 coisinhas aí. Mas nós achamos melhor se empanturrar de remédio. Nós achamos melhor se empanturrar de droga. Alguns lícitas, outras ilícitas. Nós achamos melhor ficar paralisados, vendo as coisas indo de mal a pior e não há uma reação, irmãos. Eu quero alcançar essa dádiva de Deus que o apóstolo Paulo falou. A dádiva de sentir prazer. Eu estou numa via. Essa minha via é crescendo na graça. É gastando mais energia em conhecer a Deus. É gastando mais energia em fazer caridades. Em ter o meu momento de jejum, o meu momento de oração. Eu estou nessa via. E os problemas? Está em outra via. Está aqui. Eu sofro, porque eu não sou doido. Eu sei da realidade. Eu quero me livrar, quero. Mas esse negócio aqui não vai me matar, não. Não vai me levar para esse poço de amargura, não. Pelo que sinto prazer. Eu gasto mais energia aqui. Eu quero gastar mais energia nessa via. Essa outra aqui, eu vou contribuir com cautela, com sabedoria, com empenho. Mas eu não vou deixar esse negócio retirar a vida de Deus da minha vida, não, pastor Júnior. Eu não vou deixar esse negócio retirar o brilho de Deus, a alegria da salvação da minha vida, não, pastor Júnior. Eu vou cair nos pés de Jesus e vou buscar receber de Deus essa palavra que Paulo recebeu. A minha graça te basta. Aleluia. Aleluia. Se você não disse, diga comigo. A graça de Deus me basta. Com a mão no coração, se você chegou agora. A graça de Deus me basta. A graça de Deus me basta, pastor Júnior. Eu quero convidar você para a gente deixar nos pés do Senhor todas as nossas queixas. Se você olhar, a maioria dos salmos são salmos de queixas, as pessoas se queixando, homens de Deus se queixando a Deus. Essa queixa, ela tem uma conotação de um sentimento de abrir o coração para Deus, dizer quem realmente nós somos diante de Deus. Às vezes a opressão maligna, ela é silenciosa. Ela está alojada ali através de uma amargura, de um pensamento maldoso. A opressão do diabo está ali, através da supervalorização das coisas materiais, do poder, do status. Isso vai criando um quartinho no seu coração. E esse quartinho, ele não permite que o Espírito Santo entre dentro dele. Ele vai tomando conta. Daqui a pouco é um quarto cheio de mobílias. E áreas da nossa vida
que ainda não foram totalmente tomadas pelo Espírito Santo. Talvez seja a área onde está alojado justamente essa angústia que eu falei. Nós só alcançaremos esse estágio, andar nessa via, que é a via da graça de Deus. Nós só alcançamos essa graça se tivermos livres dessas opressões malignas. Que Deus nos abençoe